Vamos então continuar aqui módulo 3, estamos no tema 4, atendimento aos espíritos que sofrem, parte 1. Os espíritos necessitados de auxílio integram uma vasta categoria de enfermos, portadores de diferentes graus de sofrimento, que inclui desde os que ignoram a própria desencarnação até os perseguidores, os obsessores de encarnados e ou desencarnados. Entre os dois extremos, os que não sabem que desencarnaram e os obsessores, a enorme diversidade de carência espiritual, indicando por si só que cada atendimento deve ser considerado específico, ainda que apresente pontos semelhantes ou comuns. Devemos considerar também que nem todos os espíritos necessitados vão se manifestar mediunicamente, mas apenas alguns. Aqueles que previamente foram selecionados pela direção espiritual da reunião em que atuarão, de certa forma, como representantes das diferentes categorias de sofrimento. Nós já falamos sobre isso aqui, é um triângulo, E é um triângulo que vai se alargando cada vez mais, na profundidade. Então, na ponta desse triângulo vem um representante de todos. Então, é uma falange que pode ter centenas, pode ter milhares, que estão na mesma sintonia, que estão vivenciando o mesmo problema. Então, o plano espiritual separa um, que tem condições melhor para se expressar. É ele que vai falar ali com o dialogador, que vai se apresentar ao médium, mas ele está representando um grupo imenso ali. E tudo que ele está recebendo de auxílio, quando ele toma uma água, quando ele toma um remédio, quando o dialogador coloca se sinta abraçado, todos os que estão ali na falange recebem o mesmo remédio, a mesma água, o mesmo abraço. Todos recebem o mesmo tratamento. Em geral, sabe-se que os sofredores apresentam uma necessidade intrínseca de desabafar, expondo a sua dor, que pode ser expressa das mais variadas formas: tristeza, amargura, mágoa, lamentos, ironia, ameaças, desejo de vingança, etc. A regra é ouvi-los com gentileza e atenção, pois, se o desabafo configura, de um lado, uma espécie de catarse que produz alívio, de outro, fornece ao médium e ao doutrinador e demais integrantes do grupo mediúnico os elementos para auxiliar com acerto. Então, vamos lembrar que o falar, colocar para fora o que está sentindo é uma catarse, faz bem para encarnado e para desencarnado. No atendimento fraterno, o que o atendente mais tem que fazer é ouvir. Ali no atendimento, que é um atendimento fraterno também, para um desencarnado necessitado, ele também tem que ouvir, e ouvindo se descobre ali qual é o problema, para que os que estão ali na sustentação possam irradiar aquilo que ele precisa, de um alívio para a dor, de um alívio para sentimentos de culpa, e para que o dialogador também saiba como ajudá-lo, de que forma, e poder, com mais facilidade, receber a intuição através dos espíritos que estão comandando ali o trabalho. É muito importante, não pode, em hipótese alguma, se ter, digamos assim, uma receita de bolo. A suicida a gente trata assim, quem morreu no hospital trata assim, quem foi acidente trata assim. Isso não existe. Porque, embora os acontecimentos e as situações sejam semelhantes, às vezes até iguais, o ser humano que está ali é diferente. Não existem duas pessoas iguais, nós somos únicos. Então, cada um tem que ser atendido dentro da sua necessidade, e o plano espiritual vai intuir o dialogador para que ele possa realizar esse trabalho. Então, não pode ter frase feita, não pode ter receitinha de bolo para o atendimento. O desabafo, contudo, não deve descambar para o desequilíbrio, que pode desarmonizar o grupo e até inviabilizar a comunicação. Ele tem que ter um processo de entendimento do que está acontecendo, depois ajudar esse irmão, porque se ele entrar em looping, se ele começar a repetir, ou se ele ficar desequilibrado ali na raiva, no desejo de vingança, alguma coisa que ele tenha, o dialogador tem que cortar para que ele possa,
né, receber auxílio, às vezes até ser adormecido para receber o auxílio numa situação em que ele se encontra mais capacitado para isso. Assim é permitido, é que nós vamos ver um trecho do livro Desobsessão do André Luiz, assim é permitido, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitados. É permitido que ele fale, às vezes é permitido até que ele desabafe com mais raiva, né? Às vezes se põe a chorar e o choro é um alívio, né? É uma forma dele se sentir aliviado. Então, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas, considerando, porém, que as manifestações devem obedecer às disciplinas de tempo, né? Tem vários para falar, tem muitos para serem assistidos, então, coordenar o tempo para que dê tempo para atender a todos. Atender espíritos que sofrem à luz dos preceitos evangélicos e espíritas é tarefa de todos os participantes da reunião mediúnica. Mas o médium psicofônico, que é aquele que está ali no primeiro contato com o espírito sofredor, e o dialogador, que é o segundo contato, se destacam no contexto do atendimento, porque enquanto o primeiro, que é o médium, permite que os circunstantes ouçam e amparem a dor do espírito comunicante, o segundo, que é o dialogador, é encarregado de emitir a palavra fraterna em nome do grupo. De forma brilhante e ao mesmo tempo simples, o amigo espiritual José Xavier nos ensina como atender espíritos que sofrem por meio de mensagens incluídas no livro Instruções Psicofônicas. Instruções Psicofônicas e Mensagens do Grande Além são colocações do trabalho de desobsessão realizado no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier, ele era o médium psicofônico e o Arnaldo Rocha era o dialogador. E eles usavam, né, aqueles gravadores enormes, com aqueles rolos enormes, então eles gravavam todas essas sessões. E depois o Arnaldo Rocha juntou tudo isso e colocou em livros, para que não se perdesse as instruções que eram dadas nessas reuniões mediúnicas. Então vamos ver aqui o irmão José Xavier, colocando instruções para aquele grupo tão seleto ali de Pedro Leopoldo. No trato com os nossos irmãos desequilibrados, é preciso afinar a nossa boa vontade à condição em que se encontram, para falar-lhes com o proveito devido. Vocês, né, espírito falando para os encarnados ali na reunião, vocês não desconhecem que cada criatura humana vive com as ideias a que se afeiçoa, porque nós plasmamos a nossa vida. Então, vamos lembrar lá o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, capítulo 1, a mente, onde ele coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, nós com a nossa mente, né, plasmamos, materializamos aquilo que sentimos e pensamos e vivemos no mundo que nós construímos através da nossa mente. Esse é um livro, Pensamento e Vida, é um livro imperdível, todo mundo tem que ler, está aqui no canal, é só ir lá na playlist para acompanhar. Mesmo entre vocês, não é difícil observar mendigos esfarrapados que por dentro se acreditam fidalgos. E pessoas bem-nascidas, né, pessoas ricas, conservando a humildade real no coração, entre o amor ao próximo e a submissão a Deus. Aqui, né, ele como espírito falando, aqui é o plano espiritual, aqui, na esfera em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Então, no plano espiritual, os problemas dessa ordem de mentalização, ideoplastia, né? Ideoplastia é aquela ideia, aquele pensamento que é materializado, que é plasmado. Elas só continuam. A pessoa deixa a vestimenta aqui, mas continua tudo igual, continua o mesmo. Né? Vamos lembrar a Dona Ivone Pereira num dos livros dela, que é o caso Pedrinho. Né? Nós vamos ver lá que o Pedrinho é um senhor já, muito simples, que está ali desencarnado, não sabe que está desencarnado, continua vivendo no seu sítiozinho, com as suas galinhas, com a sua plantação, onde era o sítio dele foi construído um prédio, a Dona Ivone está ali visitando uns primos que moram naquele prédio,
E ela vê, e o que ela faz? Ela não chega para ele. Isso é muito importante, respeitar o estado de cada um. Ela não chega para ele e fala, você já desencarnou, você não está mais aqui, só que ilusão. Não, ela vai conversando com ele, que ele precisa de ajuda, que ele precisa se tratar, porque ele está doente, aí ele vai colocando todo o problema dele. E o que ela faz? Ela pede para um outro espírito amigo vir e comprar o sítio dele. Então esse espírito amigo vem, faz uma oferta bem alta, ele fica todo feliz, recebe aquele dinheiro, vende o sítiozinho dele, tudo isso na cabecinha dele, na ilusão dele, naquela ideoplastia, naquela vida que ele estava vivendo ali, que é a projeção mental dele. E a Dona Ivone consegue levar ele para o hospital, onde ele vai ser auxiliado, tratado, e a hora que chegar o momento certo, vão colocar para ele que ele desencarnou. Então esse respeito ao degrau e a capacidade que o irmão tem para assimilar a verdade, e a verdade só deve ser dita se ela for útil, se ela realmente for fazer diferença, não é entrar na fantasia, não pode entrar na fantasia, mas é com carinho, com atenção, deixar ele continuar ali na fantasia e se utilizar dessa fantasia para auxiliar, que é o que ela faz quando ela pede para um outro irmão desencarnado vir e comprar o sítio. Aí, a partir daí, ele pôde sair e ser tratado. Então, esse respeito é extremamente necessário. Dona Ivone saía toda noite em desdobramento para ir conversar e auxiliar o Pedrinho. Então, foram várias noites até ela conseguir poder realmente auxiliá-lo. Então, é o que ele está colocando aqui. Aqui na esfera, em que a experiência terrestre continua a si mesma, os problemas dessa ordem apenas se alongam. Temos milhares de irmãos escravizados à recordação do que foram no passado, mas ignorando a transição da morte, é o caso aqui do Pedrinho que eu comentei. Vivem por muito tempo estagnados em tremenda ilusão. Sentem-se donos de recursos que perderam há muito e tiranos de afeições que já se distanciaram irremediavelmente do trecho do caminho em que se paralisaram a própria visão. Então nós vamos ver aquele senhor ali, que é o Pedrinho, paralisado ali no tempo e no espaço. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, uma moça que está no museu do lado de um espelho. Ela está paralisada no tempo e no espaço ali dentro, do lado daquele espelho, esperando o noivo voltar. O Hermínio de Miranda coloca isso com muita profundidade, quando ele diz que o tempo é lugar. Porque o tempo é uma criação nossa. Então a pessoa fica parada no tempo, então vira um lugar. É o lugar em que ela se encontra e que ela está vivenciando aquilo que ela acredita. Aquilo que a mente dela está plasmando ali para ela. Sentem-se vivos, tão vivos como na época em que se bebedaram de mentira, fascinação e poder. O tempo e a vida correm para adiante, por fora deles, mas por dentro imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses. É o que nós estamos comentando até agora. Imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses, que não mais existem, senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Só existe ali no mundo deles porque é uma criação mental. Querem apreço, consideração, apoio, carinho. O que a Dona Ivone levou para esse senhorzinho, o Pedrinho? Carinho, amor. Não pedimos a vocês estimular-lhes a fantasia. Ela não estimulou a fantasia dele, mas ela, vendo que não tinha outro jeito, ela entrou dentro da fantasia para poder socorrê-lo. Então, não pedimos a vocês estimular a fantasia. Contudo, lembramos a necessidade de nossa tolerância para que lhe possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes ao mesmo tempo ideias novas com que empreendam a própria recuperação. E ela colocou uma ideia nova, e vendeu o sítio e foi para o hospital. Lá no hospital, sendo tratado, ia chegar a hora que os irmãos iam poder colocar para ele que ele tinha desencarnado e que ele estava num outro plano. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim a auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos assim a conservação com os desencarnados sofredores
Desculpa, eu li errado. Cultivemos assim a conversação com os desencarnados sofredores sem curiosidade maligna, ouvindo-os com sinceridade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. Então, esse aqui é um trecho do livro Instruções Psicofônicas, né? Ele foi publicado pela FEB, né? E é ali o que o Arnaldo Rocha gravou das reuniões em Pedro Leopoldo. Há espíritos sofredores que demonstram manter fortes vinculações às sensações do plano físico, à vida que tiveram, às pessoas que amaram, às doenças de que padeciam, etc. Alguns desses espíritos podem apresentar ideias fixas, criando ideoplastias, né, materializando aquilo que mentalizam, que prolongam ou agravam o estado de sofrimento, fazendo-os abstrair, né, ficar alheios à realidade em que se encontram. Então, a mente é que comanda. Nós sabemos que quando nós somos espírito, né, quando nós, como espírito, saímos, né, a gente se desdobra, sai dessa roupagem que é o corpo físico, em desdobramento, ou como Kardec chama, né, na emancipação da alma, nós temos todos os sentidos aguçados, a gente vê pelo corpo todo, o perispírito vê pelo corpo todo, ouve pelo corpo todo, os olhos, né, e a boca são colocações, os ouvidos são sentidos que são do corpo, são da terra, né? Comunica-se o espírito superior, o espírito que tem conhecimento, que tem um aprendizado maior, ele se comunica mentalmente, ele não usa a palavra, ele enxerga por todo o corpo. Mas, se aquele espírito está ainda materializado, denso, achando que ele é o corpo, ele desencarna, continua cego, continua faltando uma perna, faltando um braço. Por quê? Porque é assim que ele se imagina, é assim que ele se visualiza, porque o perispírito, ele vai estar moldado, ele é um plasma, ele se molda conforme o comando do pensamento. Por isso que o espírito pode se transformar na aparência de uma outra pessoa, é só ele mentalizar que ele muda a forma do perispírito dele. Então, se ele mentaliza que ele é assim, ele é cego, ele não entende que ele está cego, que é o corpo físico que está cego. Ele acha que ele é cego, ele desencarna e continua cego. Ele desencarna e continua coxo, continua aleijado. Então, e nós vamos ver isso no capítulo 40 do livro Nosso Lar, quando o Nosso Lar do psicografado pelo Chico, pelo Espírito André Luiz, temos aqui no canal, só ir na playlist, todos os livros do André Luiz nós temos. E o André Luiz encontra com a Elisa, que foi uma empregada da casa deles, da mãe dele. E ela está ali em tratamento, né, numa das câmaras lá de regeneração, numa das câmaras que ele e a Narcisa estão trabalhando no socorro, e ela continua cega. Ela está ali cega sendo tratada. O perispírito não tem nenhum problema, mas ela mentalizou que ela era cega. Ela desencarna e continua cega. É isso que eles estão colocando aqui. É comum encontrar em tais espíritos mutilações ou deformidades perispirituais em razão do monoideísmo, da ideia plasmada por eles. Na obra Os Mensageiros, localizamos a história de uma entidade que, ao se manifestar na sessão mediúnica, apresentava os estigmas de uma doença, o tracoma, infecção bacteriana crônica da conjuntiva, pálpebra e córnea. Quer dizer, a mesma situação da Elisa ali que eu comentei do livro Nosso Lar. Né? Ele estava no plano espiritual, ela estava no plano espiritual cega. Esse aqui também. Que muito lhe afligiu durante a existência física e que mesmo após a desencarnação ainda sofria os efeitos da enfermidade. Aqui ele está colocando dessa história Os Mensageiros, temos aqui no canal, é um livro maravilhoso.
Maravilhoso. Em situações semelhantes, é preciso auxiliá-los com tato e paciência, esclarecendo-os de que a desencarnação e reencarnação, são ocorrências naturais da vida. A partir do momento que a gente reencarna, nós estamos em contagem regressiva. Desencarnar é a coisa mais certa, porque é a coisa mais natural que existe aqui. Quem está no plano espiritual, na erraticidade, ou seja, na erraticidade somos todos nós que precisamos reencarnar. Maior certeza é que vai reencarnar. É a mesma situação. Então, esclarecendo-os de que a desencarnação, reencarnação, são ocorrências naturais da vida e que as doenças e sensações precisam ser equacionadas, pois estavam vinculadas ao corpo físico. A doença está vinculada ao corpo físico. E quando a doença não foi causada nesta encarnação, a doença ela vem de situações de encarnações anteriores, a doença é a cura. A doença é a cura do perispírito. Então, aquele tumor que estava ali no perispírito, ele passa para o corpo físico, porque o corpo físico é como se fosse um mata-borrão, né? É uma esponja, ele suga aquilo do perispírito. A pessoa vivencia aquela doença no corpo físico. Se ela vivenciar com resiliência, com aprendizado, entendendo que aquilo é necessário que ela passe, ela está curando o perispírito. Então a gente precisa entender que a doença é uma cura. Isso é muito importante que se entenda. A hora que ela deixar o corpo físico aqui, a doença fica nele, se ela soube lidar, trabalhar com essa doença, porque se ela não soube, ela vai ter que voltar, porque aí ela não tira, ela não sai do perispírito, aí ela vai voltar na próxima encarnação e passar pela mesma doença de novo. Mas se ela souber lidar, ela limpa completamente o perispírito, e aí ela volta para o plano espiritual com o seu perispírito limpo, não tem mais aquele tumor. Então aquela doença foi a cura para o perispírito para continuar a sua trajetória. Mas todo cuidado é pouco, pois nem sempre o espírito entende que está desencarnado. A ciência dessa situação precisa ser utilizada com muito bom senso, a fim de não desestruturar o psiquismo do comunicante. Não é todo mundo que o dialogador pode chegar e dizer, olha, você não está mais no mundo dos vivos, você desencarnou. Ele só deve colocar isso se for intuído pelo plano espiritual que ele deve colocar. Aí ele coloca, olha, veja, você está se comunicando através, você é um homem, você está se comunicando através de uma irmã. Até porque na maior parte das casas espíritas, dos grupos principalmente de desobsessão, a maioria são mulheres. Nós temos pouquíssimos homens, infelizmente, pouquíssimos homens, em todos os lugares. Então, colocar, olha, você está vendo, você já desencarnou, a vida continua, né? Só o seu corpo físico ficou aqui, era uma vestimenta. Aí ele vai colocando, se ele for intuído a isso. Se não, vai ajudar, olha, você está no hospital, os enfermeiros estão aí do teu lado, você vai deitar nessa maca, você vai ser auxiliado, vai ser tratado, não se preocupe. Não precisa. Ele vai receber ajuda e não precisa colocar para ele que ele já desencarnou, porque não é todo mundo que consegue lidar com isso, sem entrar em desespero. A ciência dessa situação precisa ser utilizada com muito bom senso, a fim de não desestruturar o psiquismo do comunicante. Não é todo mundo que tem condições de entender. Às vezes, o melhor é realmente não informar que ele já não possui um corpo físico. Os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos à manifestação de certos espíritos mentirosos e levianos que costumam semear discórdia e desuniões entre os participantes da reunião, porque, em geral, são hábeis manipuladores de ideias e de sentimentos. Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Sobre tais entidades, aqui nós vamos ver um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu peço desculpas, mas nós estamos com um apartamento aqui em obra, né? Então, às vezes, não tem como evitar alguns barulhos, né? Esses espíritos são mais frequentes às reuniões mediúnicas do que se imagina. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito, o Evangelho segundo o Espiritismo. São espíritos enganadores
hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para sob a máscara com que se cobrem, né? Porque eles podem plasmar ali, tomar a feição de um Bezerra de Menezes, um médium vidente ali, clarividente, vai ver, é o Bezerra que estava ali. Não, é pela comunicação, analisando a comunicação, é que vai se saber se é ou não é, porque qualquer espírito pode tomar a forma de um espírito conhecido e dar o nome de um espírito conhecido. Então são espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sobre a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então a gente vai ver pessoas que colocam, o meu mentor mandou fazer isso. Não, mentor, ele conversa, ele argumenta, ele procura ajudar para que nós possamos ir buscar a nossa escolha. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Quando um espírito coloca, faça assim, faça assado, seja para o grupo, seja para a pessoa, corre, porque é obsessor. Mentor, normalmente, quando vem, é para sacudir. Vocês precisam entrar em oração, vocês precisam aumentar o evangelho no lar, vocês precisam estudar mais. Sacode, dá bronca. E aí nós vamos lembrar Emmanuel com Chico. As pessoas falam, nossa, como Emmanuel era duro com Chico. Não, não era duro, não. É o que o mentor faz. Ajuda a se equilibrar, ajuda a tomar por si mesmo, a tomar as suas melhores decisões, e a decisão é do espírito que está ali. Seja ele desencarnado ou encarnado, a decisão é dele. Isso é o livre-arbítrio. Pode ser muito bonitinho colocar na internet, colocar um vídeo, colocar uma historinha. Não, porque Jesus está carregando no colo. O mentor está carregando no colo. Isso não existe. Se ele vê que a gente cai, ele vai entrar na mais profunda oração, nos mandando energia para que a gente se levante o mais rápido possível. Se a gente pedir forças, ele vai irradiar para que as forças dele cheguem até nós, para que a gente se sinta fortificado para o nosso levantar sozinho, o nosso caminhar, o nosso desembaraço diante do roteiro que nós temos que percorrer, das escolhas que nós temos que fazer. Essas escolhas são nossas. Eles vão estar vibrando e nos ajudando ali com energia, com oração. Ninguém vai fazer o nosso trabalho, ninguém vai carregar a gente no colo. E se passar a mão na nossa cabeça, seja encarnado ou desencarnado, infelizmente é para atrapalhar. Às vezes é uma pessoa, mãe principalmente, quando passa a mão na cabeça ali, vira cúmplice do filho, quando desencarna fica em desespero, buscando o plano espiritual. A gente vê isso nos livros do André Luiz, para poder ajudar aquele filho que ela desencaminhou. Nós precisamos entender as nossas responsabilidades e crescer. A gente precisa parar de agir como criança, acreditando no Papai Noel e na Fada do Dente. A respeito dos mistificadores do plano espiritual, o codificador esclarece. Continuação do Evangelho segundo o Espiritismo. São eles, os mistificadores, que semeiam o fermento dos antagonismos, das discórdias, das brigas entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros, a se olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, para mostrar que esses espíritos são obsessores. Porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido às suas pretensões. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais, lógicos, dentro da doutrina. Por isso que, para poder analisar se aquele espírito que está falando está correto ou não, precisa conhecer os ensinamentos que os espíritos trouxeram para o Allan Kardec. A doutrina não é do Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos.
O que o Allan Kardec faz, são as perguntas. As perguntas são do Allan Kardec. As respostas são dos espíritos. Então a doutrina é dos espíritos. Os ensinamentos são dos espíritos. Esses espíritos da categoria que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Então tem a base, tem a conhecimento, tem que se ler conhecer na ponta da língua. Não é ler, eu li uma vez o livro dos espíritos, eu li uma vez o livro dos médiuns. Não, é ler e estudar. Tem que ter o conhecimento na ponta da língua para poder analisar. Isto aqui não bate com o que os espíritos trouxeram. Esquece. E para poder fazer isso tem que ter conhecimento. Em seguida, o codificador do Espiritismo conclui incisivamente, também do Evangelho segundo o Espiritismo: repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. É o que eu estava falando. Quem é conselheiro, quem dá conselho, quem diz como faz, como é... Não, você é o melhor médium do mundo. Não, você é isto, você é aquilo. Corre, porque é o obsessor pegando ali pelo calcanhar de Aquiles, na vaidade, no orgulho. Então, repeli sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, indo pegar ali pelo orgulho, pela vaidade, a fim de os fascinar, porque começa com a obsessão simples, depois vai para a fascinação, e de tê-los dominados. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. E para poder rejeitar o absurdo e o erro, tem que se ter conhecimento. Em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, é aquilo que eu falei, eu li uma vez, eu já li o livro dos espíritos, eu já li o livro dos médiuns, eu já li o Gênesis, Não é ler, é estudar, porque você só leu, você vai ser deficitário, teu grupo, se tiver todo mundo na mesma situação, deu uma lida, é deficitário. Fica à mercê dos irmãozinhos instigantes. Então, em certos grupos mediúnicos em que o estudo é deficitário, surgem, vez ou outra, comunicações mediúnicas supostamente atribuídas a espíritos que desencarnam na infância. Isso não existe. A criança que desencarna na infância, depois dos 8 anos, ela é levada para as casas de assistência. Nós vamos ver no livro Entre a Terra e o Céu, a Casa de Blandina. Porque se essa criança, por exemplo, como o espírito que a gente estuda ali, que é um suicida, vai reencarnar logo, porque ele reencarna e desencarna para recompor o seu perispírito. Ela fica ali como criança na Casa de Blandina para poder reencarnar e continuar a sua trajetória de aprendizado. Se é uma criança que desencarna antes dos 7 anos, normalmente ela vai assumir o perispírito da reencarnação anterior, porque o perispírito só fica pronto com 3.000 dias, como Emmanuel coloca no livro O Consolador, que nós temos aqui no canal. É só ir lá para ver. Ou seja, a partir desses 3.000 dias, o perispírito da nova encarnação está montado. E aí ele desencarna com esse novo perispírito. Desencarna pequenininho, antes dos 3.000 dias, ele vai tomar a forma que ele tinha anteriormente da reencarnação anterior. Então nós vamos ver o Júlio no livro Entre a Terra e o Céu, que ele desencarna ali novo, ele volta a ser Júlio, que desencarnou, se eu não me engano, na Guerra do Paraguai, por suicídio, por amor, por desilusão amorosa, volta ao perispírito do suicida, ele reencarna de novo, desencarna, volta ali no corpo que ele tinha, o perispírito do suicida, aí ele reencarna como o Julinho, que a gente vê aqui,
né, que vai para a casa de Blandina, e ele desencarna com 8 anos. E aí ele é socorrido, vai para a casa de Blandina, é assistido, porque ele tomou veneno quando ele desencarnou. Então, ele é assistido, ele vai reencarnar logo para ter uma reencarnação um pouco mais longa, né? A partir dali, para ir reconstruindo o seu perispírito. Então, não existe criança na erraticidade. Existe espírito que se faz passar por criança. E aí, aqueles que trabalham num grupo mediúnico sem estudo, sem aprendizado, veio uma criancinha que queria chupeta, que queria mamadeira, que queria mãe. Isso não existe. É um irmão adulto, porque somos todos milenares. A criança mesmo, criança não existe em lugar nenhum, em plano nenhum, porque somos todos milenares, mas que está se passando por criança. Então, quem tem conhecimento vai colocar, mas meu irmão, você não é mais uma criança. Por que você está se passando por uma criança? Por que você está tendo necessidade de um acolhimento, de um tratamento de uma criança? Nós estamos aqui para te ajudar. Então precisa ter esse entendimento de que criança não fica na erraticidade. Criança, quando desencarna depois dos 8 anos, se ela vai reencarnar de novo em tempo curto, ela está numa casa especializada como é a casa de Blandina. Se ela não vai reencarnar num tempo curto, ela vai acelerando o seu desenvolvimento, em pouco tempo já é um espírito adulto. Não vai ficar como criança, porque nenhum de nós é criança, somos todos milenares, espíritos velhos trabalhando aqui na Terra. Esse tipo de comunicação mediúnica contraria orientações espíritas sérias, pois espíritos desencarnados na infância são atendidos por entidades esclarecidas que os conduzem para instituições especializadas existentes no plano espiritual, até que o perispírito de cada um retorne à forma adulta. Ou que aquela criança reencarne, como é o caso ali do Julinho, ou em pouco tempo esse espírito retorna à forma adulta. O espírito André Luiz transmite as seguintes informações no livro Entre a Terra e o Céu, que é esse que eu comentei, da Casa de Blandina. É um livro lindíssimo, nós temos aqui no canal, é um livro realmente lindíssimo. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, então o espírito elevado que já tem o comando mental de si mesmo, ele coordena, né, as suas reencarnações, o seu processo, ele desencarna e automaticamente, ele já, na idade que for, ele vai desencarnar e vai voltar ao plano adulto. Nós vamos ver, né, num dos livros do André Luiz, um espírito que está ali sendo colocado, pedindo a ele que ele reencarne em missão. Ele vem em missão para ajudar um grupo que está ali na Terra, que precisava da ajuda dele, e ele está desenvolvendo um trabalho no plano espiritual. E aí o que os mentores colocam para ele? Olha, você vai e você, cada vez que você desdobrar, ou seja, cada vez que o corpo na Terra dormir, você volta para cá em desdobramento e continua o seu trabalho. Quando você desencarnar, o seu trabalho aqui no plano espiritual vai estar pronto. E aí ele concordou e veio em missão para a Terra. Então o espírito que tem o comando da mente, ele tanto continua com esse comando, mesmo encarnado em desdobramento, como ele desencarnando, ele volta à sua atividade, ele volta ao seu corpo adulto, à entidade que ele quer transparecer, né? Porque ele pode escolher. Nós vamos ver, né, o Emmanuel colocando que quando ele se apresentava em alguns centros espíritas, ele gostava de se apresentar como escravo, que ele foi grego, ele era um grego escravizado pelos romanos, né, no livro 50 anos depois nós vamos vê-lo como Nestório, que ele gostava de se apresentar como Nestório, porque foi a encarnação que ele mais se apresentou, que ele mais aprendeu. Então nós vamos ver que o espírito pode escolher ter uma identidade. Nós vamos ver que quando Emmanuel se apresenta para o Chico, ele se apresenta como bispo, que ele foi no Pará, que tinha sido a última encarnação dele. Depois que ele escreve há 2000 anos, ele passa a se apresentar o tempo todo para o Chico e para os outros que estavam ali, como Públio Lentulus, como senador Públio Lentulus. E o que é interessante que o Chico comenta, que ele como senador, ele para acompanhar o Chico, para ser parceiro ali do Chico, ele como senador vai envelhecendo. Então, quando o Chico está ali velhinho, ele coloca, o Emmanuel também está
né, de cabelos brancos e também está envelhecido porque ele quis me acompanhar. Isso é lindo, né? E o espírito plasma. Isso é uma questão de comando. Então, o que ele diz aqui? Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Por isso vão para essas casas, né, como a casa de Blandino. É por esse motivo que não podemos, é por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição de luz interior pelo próprio aperfeiçoamento moral. Isso aqui está no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, e cada um no seu tempo vai voltar para a fase adulta ou vai reencarnar e continuar o seu processo de desenvolvimento. No livro Jacó, o irmão Jacó, no livro Voltei, né? O livro Voltei, nós vamos ver o irmão Jacó, que é um espírita muito conhecido, né? O Frederic Fingman, e que ele foi presidente da vice-presidente da Federação Espírita, o coordenador de casas espíritas, um dialogador, né? No livro dele tem mensagens, é um livro fininho que vale a pena ser lido. Eu ainda não tenho ele aqui no canal, mas ele vale a pena ser lido. Ele coloca, irmão Jacó, no livro Voltei, completa o assunto com outros esclarecimentos ao referir-se a uma comunidade existente no plano espiritual que abriga espíritos desencarnados com idade situada entre 7 e 12 anos. Há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Falando dessas casas onde as crianças são assistidas. Aí depois nós vamos ver um parágrafo aqui que, infelizmente, é uma questão preconceituosa. É um preconceito que, infelizmente, a federação tem em relação a pretos velhos. Então, eu nem vou colocar esse parágrafo. Isto aqui nós vamos ver, como eu já coloquei, do Emmanuel dizer que ele escolhe se apresentar com a aparência, com o perispírito dele na imagem, né? Do corpo que ele teve como Nestório, que foi a encarnação que ele mais aprendeu, né? Os espíritos que normalmente a reencarnação que eles mais aprenderam foi como preto velho, eles se apresentam como preto velho. Existe uma narrativa do Dr. Bezerra de Menezes que ele comenta que ele se apresenta nos centros espíritos como preto velho para ver o tamanho do preconceito das pessoas que lá estão. Então, por isso, não é um pensamento meu, é uma colocação que eu faço aqui do Dr. Bezerra, do Emmanuel, de colocação que eles fazem de se apresentarem na forma que eles tinham na época em que aprenderam mais, mas continuam com a sua sabedoria, continuam com o seu conhecimento, só aquela apresentação é de um espírito que vivenciou uma escravização ou que vivenciou situações muito difíceis. Infelizmente, é um parágrafo com uma colocação preconceituosa. Vamos continuar. É preciso considerar que os espíritos não transmitem a mensagem por meio de palavras articuladas, mas por imagens que, ao serem captadas e decodificadas pelo cérebro, se exprimirão na língua que todos entendem e na forma usual de as pessoas se expressarem.
Então nós vamos ver que o espírito elevado, ele se comunica pelo pensamento. Então a transmissão que ele faz para o médium é como se fosse um download, né? Ela é compactada, é um pensamento que vem e o médium, ele decodifica. Daí Allan Kardec, aqui é uma passagem do Livro dos Médiuns, daí Allan Kardec afirmar: os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Todos compreendem essa língua, tanto os homens encarnados como os espíritos, né, que estão desencarnados. Isso aqui é um trecho do Livro dos Médiuns. Qualquer grau ou tipo de sofrimento apresentado pelo espírito comunicante, o grupo precisa necessariamente aprender a se preparar para atendê-lo, suprindo os pontos fracos existentes na equipe, como orienta Emmanuel. E aqui nós vamos ver o capítulo 28 do livro Fonte Viva, onde o Emmanuel faz uma colocação muito, muito bonita. Então, leiam e releiam várias vezes esse capítulo 28, esse item aqui 28 do Fonte Viva. Vamos lá. Quem sabe ler, não esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe da palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Então, quem tem conhecimento, ensine. Quem tem saúde, ajude quem está doente. Nós vamos ver nesse mesmo livro Fonte Viva, num outro capítulo, o Emmanuel colocando que a gente deve olhar para o erro do outro como doença. Jesus colocou: eu não vim acabar com o pecador, eu vim acabar com o pecado. Então a gente tem que olhar para aquele que está errando, para aquele que está cometendo atos que são menos dignos, como um doente, e tratá-lo como um doente. E não sermos juízes, né, promotores, acusadores e juízes do erro do outro, mas tratá-lo como doente. Ele coloca aqui. Perdão. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, quer dizer, quem tem conhecimento, quem já se mudou, quem já se transformou, quem já se melhorou, quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte, e aqui é no sentido de dar suporte. É o suportar no sentido de dar alicerce, de dar suporte, de dar amparo. Com paciência, o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas, a sair da escuridão, a sair do erro, a sair da ignorância, a sair do sofrimento. Porque o irmãozinho equivocado, o irmão que está em regiões difíceis ou com pensamentos equivocados, ele é antes de tudo um sofredor, um imenso sofredor. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Vibrar, orar por aqueles que ainda estão endurecidos. Quem já esteve entesourando a humildade, quem já conseguiu, né, ser humilde, quem já conseguiu ter essa visão, esse olhar, né, de que nós não sabemos nada, nós somos a criatura e temos que agradecer ao Criador por nos ter criado, para podermos crescer e aprender. Então, quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Não se afasta daquele que ainda não aprendeu o que nós já aprendemos. Vamos ficar junto deles e pelo exemplo, não é pela palavra, não é falando na orelha da criatura, é pelo exemplo nós vamos ajudá-los a se modificar. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, uma vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância.
invariavelmente a maldade é resultante da revolta ou da ignorância ou das duas juntas. Nós precisamos entender isso, que o ódio, como diz André Luiz, é o amor adoecido. E nós temos que ter esse olhar, né? Se nós já temos essa capacidade de benevolência, de fraternidade, de empatia, né? Que isto é que é a bondade, não recuse assistência aos maus. Não deixe de assistir aqueles que estão ainda numa ignorância, numa rebeldia, numa situação muito difícil. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. É sobre essa frase de Jesus que Emmanuel está colocando as suas colocações aqui nesse capítulo 28. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, em benefício de ti mesmo, não desdenhes, não deixes de fazer, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Para o nosso próprio bem, para a nossa felicidade, não deixemos de fazer, seja o que for, para a felicidade comum, para ajudar e para assistir, auxiliar o próximo. Assim, com essas palavras maravilhosas do Emmanuel, nós terminamos, né, esse tema. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver atendimento aos espíritos que sofrem, parte 2. Até lá!